A gente tem que fazer as coisas Então, o Second Life, por exemplo, ele surgiu muito antes da gente ter essa infraestrutura de tecnologia que tem hoje. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz e que usava esse princípio do Second Life. Em 2014, nós lançamos a primeira feira de fotografia virtual do mundo. O que era a feira? Porque a gente tinha feira de fotografia em São Paulo, a maior feira de fotografia da América Latina. Aí estava lá a Kodak, a Fuji, a Canon, a Nikon, a Sony, as grandes marcas estavam lá tudo com estandes físicos lá, de 300, 400 metros quadrados. Eu disse, cara, mas isso é uma coisa ultrapassada, né? Pô, a gente tem que viajar para São Paulo, as pessoas têm que comprar espaços lá para construir stand e tudo mais, e a gente também era expositor lá. Eu disse, poxa, mas será que a gente não consegue criar uma feira online? E aí eu consegui uma empresa em São Francisco, nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, que eles estavam desenvolvendo uma tecnologia parecida com Second Life, né? Que você criava os bonequinhos e criava o ambiente, um pavilhão. Caraca. Porra, então aí tu chegava no credenciamento e aí tu personalizava o tamanho do teu cabelo, a roupa, Veio etc. do The Sims? Exatamente o The Sims. Exatamente o The Sims, exatamente igual. Só que era para milhares de pessoas, milhares de vidas, e as pessoas podiam caminhar por dentro da feira, entrar dentro do stand, e ali dentro de cada stand das empresas tinha um atendente, que era um avatar das empresas que eu tinha vendido. Eu acho que quase 30 empresas, inclusive a Adobe, que é a fabricante do Photoshop, também estava, eles acreditaram nessa ideia. Velho, espetacular, não é uma ideia extraordinária? Em 2014. O pessoal começou a falar em metaverso, agora em 2017, em 2018, até um pouquinho mais, 18 e 19. Lá em 2014, a gente já tinha construído uma parceria com os americanos lá para fazer a primeira feira no mundo do metaverso, que as pessoas caminhavam e entravam e tudo mais. Por que não deu certo? Eu fiz uma edição só da feira. Porque não tinha tecnologia de internet e as pessoas não estavam preparadas para entender aquilo. Elas não, por mais básico que seja, a gente que jogou The Sims, né, era uma coisa muito elementar para nós, mas a massa, eles não conseguiam entender aquela tecnologia nova. Não é questão de entender, eles aquela coisa do eu preciso pegar na mão, eu preciso experimentar, né? Não conseguiram viver a experiência. Exatamente. E aí, o outro aspecto é a questão da tecnologia. Só rodava, por exemplo, no Google Chrome. Entendeu? E era uma tecnologia que a programação era feita, que não era código HTML que a gente chama. HTML é o código que tudo que é feito na internet é feito com HTML, são códigos, programação, né? De códigos ali, que são compreensíveis. E essa tecnologia que a gente usou para fazer essa feira é uma tecnologia fechada. Era uma tecnologia chamada Flash, e o Google não tinha acesso a essas informações. O que aconteceu? O Google pegou e proibiu no ano seguinte todas as tecnologias no mundo, inclusive de bancos, grandes bancos. O Itaú aqui no Brasil sofreu com isso, por exemplo, porque ele tinha algumas aplicações dentro do Itaú que era feito nessa tecnologia. Entendeu? O Google não queria que nada rodasse na internet que eles não tivessem acesso ao código-fonte. E a nossa plataforma era, por exemplo, com essa. Né? Então, para reescrever toda a programação ia demorar anos e tudo mais, aí a gente desistiu do projeto. E as urnas? Oi? E as urnas? As urnas? Mexeram no código-fonte? Olha, tudo que é digital... Nada, né? Ô, Franklin, é polêmico, né? Isso aí tem uma polêmica, mas é assim, eu acho que tudo é possível. Pode ser no analógico, por exemplo, quem viu a série Narcos, vocês viram o Narcos México. Tem que ver, tem o Narcos, né, que é da Colômbia, que é do Wagner Moura, do Escobar, mas tem o do México. E lá no Narcos México, ainda na época da urna de papel e tudo mais, eles pegaram e manipularam eleição, né, com o analógico. Com o digital, isso, tipo assim, a gente do mundo digital, não existe nada inviolável. Não existe nada. Ah, mas o código, pode dar a maior transparência possível no código. Pode colocar todo o código na mão de todo mundo. Só que alguém fabricou o chip. Se quem fabricou o chip pegou e programou para mostrar o código integral, ele mostra o código integral. Então, o processo é muito mais complexo do que só mostrar o código que está todo mundo vendo ali na máquina.
quem fez o chip e com que intenção fez o chip. Porque o cara que desenvolveu o chip que está dentro da urna, ele pode ter programado para que houvesse um código oficial e houvesse um código paralelo sem problema nenhum. Isso não é questão de dúvida em relação ao sistema eletrônico. Eu mostro o que eu quero. Ponto. Simples assim. Sim. Tipo assim, eu mostrei aqui o que eu quis. Por exemplo, aqui a gente usou a inteligência artificial, mas poderia ter usado, se fosse há 10 anos atrás, eu usaria o Photoshop, se fosse há 20 anos atrás, eu usaria técnicas de pintura com pincel. Tu entende? A manipulação, né, o uso indevido de qualquer tecnologia, seja numa urna eletrônica ou numa fotografia, existe para qualquer coisa, né? Então, tipo assim, o bom seria... por segurança, nesse caso, ainda o voto em papel, né? Seria, assim, um pouco mais confiável. Mas mesmo no papel, também, na época, havia algum tipo de manipulação também, né? É complicado. Isso vai muito... Aí a gente sempre a gente dá volta e volta lá, que o que manda é a cultura. A intenção, a o propósito. É isso aí. É isso. Porra, Alta, que bate-papo, cara. Cara, é assim, um dos bate-papos mais incríveis, assim, a gente vai se mergulhando. É que é muito curioso, né? É muito curioso. Mas assim, eu quero falar um pouquinho agora da sua autoridade, cara. Eu soube aí de fonte segura que das poucas pessoas do mundo que quando abre assim o Adobe Photoshop tem o teu nome lá. Me fala um pouquinho dessa tua parceria, desse copyright seu com o Adobe. O que é isso, cara? Não chega a ser, não. O pessoal aumentou um pouco, não aparece o meu crédito lá, mas realmente eu me tornei um grande especialista em Photoshop. Fui realmente um dos pioneiros, assim. Por isso que eu falo assim, mas como tu é pioneiro, assim, etc e tal. Porque lá em 1990, mais ou menos, 1991, nesse período do analógico, que a fotografia era feita com papel e com o filme ainda, eu fui um curioso que começou a ver aquele softwarezinho nascendo, porque o Photoshop é de 1990. Né, lançado nos Estados Unidos em 1990. Né? Então, tipo assim, já nos primeiros anos eu comecei a mexer. Só que daí a gente não tinha internet. A única coisa que a gente aprendia Photoshop era dar o F1, que é o Help, e ali você ia aprendendo. E eu, como curioso, aprendi, desenvolvi técnicas próprias e depois eu compartilhei isso. Né? Mas então você trocou ideias da fonte do Photoshop com os caras, por isso que você integrou esse grupo de desenvolvimento? Não, Franklin. É muito mais rudimentar a história. Na verdade, assim, o meu primeiro contato... Primeiro porque eu não sou de cidade grande, né? Para mim, Balneário hoje é uma cidade... Dentro dos meus padrões da minha vida, é uma cidade grande. Eu sou uma cidade de 10 mil habitantes. Que é aqui próximo de Balneário Camboriú, é a cidade... É a Ilhota, que é a capital catarinense da lingerie. O Gui já comentou aqui. Pô, esse cara daqui da Ilhota, ele é foda, Ilhota, ele tem uma história até com o Fantástico, tal. Quero saber do Fantástico também. Sim. Eu fui pro Fantástico. Então, eu não gosto muito de contar muito assim, mas isso eu acho que é uma coisa que pode agregar para as pessoas, né? Tipo, porque as pessoas sempre olham o nosso histórico e não a nossa... E dizem, o cara é fodão, etc e tal. E dão mais peso do que, na verdade, a realidade é. Então, a realidade é assim. Eu comecei numa cidade lá, simples, de 10 mil habitantes, né, com pouca infraestrutura. Até hoje lá não tem um McDonald's, não tem um shopping. A ponte que liga um lado ao outro da cidade faz uns menos de 10 anos que tem uma ponte. Lá a gente tinha que atravessar de balsa um lado do outro. Eu cansei de ficar preso de um lado do rio, porque o rio tinha enchido, tinha dado uma chuva, eu tinha ficado trancado do outro lado, então eu tinha que esperar amanhecer o dia, baixar o rio para poder vir para o outro lado da cidade. Eu cansei disso. Então, tipo assim, eu não tive essas possibilidades, né? Fiz uma parceria com a Adobe nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Até porque a Adobe, ela é uma empresa um pouco fechada, assim, um pouco antiquada. Realmente foi assim. Eu através da tentativa e erro, numa era muito difícil, que não tinha internet, que não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha nada, ali abrindo foto e tentando resolver os problemas que eu tinha, que eu precisava fazer aquelas edições, eu desenvolvi uma série de técnicas para fazer o tratamento de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente. E aí um dia eu disse assim, poxa, mas pessoas começaram a dizer assim, Ter, mas como é que faz isso? Como é que faz isso? Daí eu comecei a ajudar as pessoas assim individualmente, e aí eu vi que aquilo era uma necessidade de muita gente. Daí eu disse, poxa, vou escrever um livro.
Mas eu era um pobre miserável de um ser humano que vinha de ônibus lá de Ilhota, às vezes para trabalhar aqui em Itajaí, né? Não tinha grana para isso. Eu não tinha nem computador em casa para poder escrever. Como é que eu ia escrever um livro? E aí eu cheguei na minha chefe, que era uma pessoa muito querida. Eu disse: ô chefe, muitas pessoas estão perguntando para mim sobre como mexer com Photoshop. Eu queria compartilhar a minha experiência, né, de ensinar as pessoas. Ela disse: mas a gente nunca publicou um livro aqui na empresa. Eu disse: deixa eu escrever, mas eu preciso... cede o computador da empresa, porque daí, final de semana, eu fico aqui dentro da empresa, né, e para eu poder conseguir escrever. E aí ela permitiu que eu usasse o computador da empresa, e durante 9 meses consecutivos, eu ficava lá sábado e domingo escrevendo o livro. Depois de 9 meses, eu peguei e imprimi o livro inteiro e coloquei em cima da mesa da minha chefe, entendeu? E disse: ó, chefe, tá aqui o livro. Ela regalou os olhos, ela disse: meu, esse maluco fez isso mesmo. O desgraçado foi lá e escreveu um livro. Não é que ele fez mesmo? Ela disse: vou dar uma olhada e daí a gente vê depois. Essa empresa já era de tecnologia? Já era de tecnologia, na área de editorial. Ela tinha uma revista, mas nunca tinha publicado um livro na editora. E aí eu disse: meu Deus do céu, quer ver? Ela não vai publicar nada. E ela não tinha me prometido. Ela disse: escreve, eu empresto o computador. Ela não prometeu que ia publicar o livro. Mas eu acreditei. E aí passou alguns dias, ela disse: tu acha que isso vai vender uns 300 livros? Eu disse: chefe, eu acho que é possível, porque tem muita gente me perguntando, eu acho que é possível vender. Ela disse: porque se a gente vender uns 300 livros, a gente consegue cobrir o custo de impressão do livro, né? Vamos imprimir uns 1000 livros, né? Aí se vender 300 a gente já paga, daí eu não fico no prejuízo. Ela gostava da gente, da nossa atitude como funcionário da empresa, e aí ela aceitou publicar. E aí a minha chefe dela disse: vamos fazer o lançamento lá em São Paulo, numa feira de fotografia em São Paulo. Aí ela foi lá, mandou imprimir 5.000 convites e distribuiu na feira, entendeu? Colocou 2 meninas lá distribuindo os convites. Eu disse: Jesus amado, vai dar bom esse negócio, entendeu? É muita gente, vai dar certo. Aí chegamos lá na livraria para o lançamento, tinha eu, a minha chefe e mais 2 colegas de trabalho. Esse foi toda a audiência do lançamento do livro. Eu disse: pronto, segunda-feira eu vou chegar na empresa, vou ser demitido. Ferrou. Pronto, me lasquei. Vou dar um puta prejuízo para minha chefe, tô lascado. Aí quando a gente voltou de São Paulo, chegamos na empresa, as meninas lá que estavam fazendo o processo de divulgação e venda, elas disseram: Alta, pede para a gráfica imprimir mais porque acabou todos os livros. Em menos de uma semana, tinha vendido todos os 1000 livros que tinham sido lançados. E aí, a gente chegou nesse contexto de quase 100.000 livros vendidos dessa série de Photoshop. Depois desse, eu escrevi mais 4 livros sobre da série, sempre com conteúdos inéditos. E aí, ajudou milhares de pessoas que precisavam, assim, dessa informação. Porque ali foi o boca a boca, né, Franklin? Isso que estava falando antes ainda, né? Apesar de todas as tecnologias que a gente tem, a nossa credibilidade é construída por fazer o bem às pessoas e as pessoas veem que aquilo que tu faz é útil. E ajudar. Então não adianta, tu pode usar a melhor ferramenta, tu pode impulsionar o que for. Não adianta. E mas isso chamou a atenção da Adobe, da Photoshop? Sim, a Adobe tentou... Reconheceu esse teu trabalho? Sim, chegou a estabelecer alguma parceria com a gente para palestra, para compartilhamento de conteúdo, alguma coisa assim. Mas nada... Porque a Adobe, como ela não tinha uma estrutura muito grande no Brasil, e os americanos, eles não... No caso da Adobe especificamente, é muito fora da curva até do que são os americanos, né? Como o Zuckerberg, como Steve Jobs, essa galera de tecnologia que quer expandir muito rapidamente. A Adobe sempre foi muito... mais tímida. Muito conservadora, né? Tanto que ela é conservadora que, na verdade, ela perdeu um pouco esse bonde da inteligência artificial. Ela é uma empresa muito lenta. Ela lembra quase mais como um governo do que como uma empresa de... Uma startup, algo assim que queira expandir. Agora, por exemplo, o Canva superou o Photoshop já nos últimos 2, 3 anos, né? Então, tipo, o Canva é a ferramenta de edição de imagem, de criação, que superou o Photoshop. E o Photoshop tinha muito mais nome, né? Mas por essas dificuldades um pouco da Adobe, assim, realmente ela tem uma visão um pouco assim, ela é muito lenta nos processos, né? Mas ela construiu, na verdade, a construção do Photoshop era um universitário, né? Que o irmão dele trabalhava com o LucasArts, que criou toda a série Star Wars,
E aí esse irmão ali, ele criou o Photoshop e a Adobe comprou o Photoshop desse cara. E ele continua à frente do Photoshop até hoje.